Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa só, por trás das paredes, debaixo do piso da nossa casa, existe um mundo inteiro. Uma rede complexa de canos trabalhando em silêncio o tempo todo para manter tudo seguro e saudável. Hoje, a gente vai desvendar essa engenharia oculta, que é basicamente a espinha dorsal de qualquer construção. Pois é, e essa rede toda aí que parece um emaranhado de canos é o sistema de esgoto sanitário. A missão dele parece simples, né? Levar a sujeira embora. Mas olha, é algo absolutamente vital. É sobre coletar e remover os resíduos com segurança, protegendo não só quem mora no local, mas também o meio ambiente. Então, para a gente entender bem, vamos começar do começo. Qual é a real função dessa rede toda? Porque adianto, não é só dar tchau para a água suja. A gente está falando de um sistema de proteção pensado nos mínimos detalhes para cuidar da nossa saúde. E aqui está o pulo do gato. Um sistema de esgoto bem feito, sabe? Aquele que segue as normas técnicas direitinho, como a ABNT NBR 8660, é tipo um guardião. Ele tem várias missões: evitar que a água limpa se contamine, garantir que tudo escoe rapidinho, sem demora e, talvez o principal de tudo, barrar os gases perigosos do esgoto para eles não voltarem para dentro de casa. Certo. E para essa missão de proteção dar certo, a jornada do esgoto já começa com uma barreira. É a primeira linha de defesa, e é super importante. O nome técnico é desconector, mas todo mundo conhece por um nome bem mais famoso: sifão. E qual é a mágica do sifão? É uma coisa chamada fecho hídrico. O nome já entrega tudo, né? É literalmente um fecho feito de água. Aquela aguinha que fica parada ali na curva do cano, ela é a nossa sentinela. É ela que impede o mau cheiro e os gases voltarem. E o mais legal é como isso é simples e genial. Funciona assim, ó. A água do último uso da pia, por exemplo, fica ali, paradinha naquela curva em U. Isso cria um selo, uma vedação perfeita. Aí, quando os gases do esgoto tentam subir pelo ralo, pá, eles dão de cara com essa água e não passam. Simples assim. E funciona que é uma beleza. Ah, e tem um detalhe importantíssimo. Essa barreira de água não pode ser de qualquer altura, não. Para funcionar de verdade, a norma, a NBR 860, é super clara. Esse fecho hídrico tem que ter no mínimo 50 milímetros de altura, 5 centímetros. Se for menos que isso, a proteção já era. Fica tudo comprometido. Ok, então o esgoto passou pelo sifão, a primeira barreira. E agora? Agora ele cai na rede de canos. Vamos seguir esse caminho para ver o que acontece depois, nessas que são como as veias do edifício. Esses primeiros canos são os chamados ramais de descarga. Dá para imaginar que eles são como as ruínas de um bairro, sabe? Cada ponto de uso, a pia, o chuveiro, o vaso, tem a sua própria rua, que pega o esgoto dali e leva para uma avenida maior. E nos prédios, essas ruazinhas todas se conectam numa grande avenida vertical. É o famoso tubo de queda. Ele é aquele cano principal que desce por todos os andares, juntando o esgoto de todo mundo e levando tudo lá para baixo. E falando em caminhos, tem um tipo de resíduo que é um problemão: a gordura da cozinha. Nossa, ela é a grande vilã dos canos. É por isso que, geralmente, o esgoto da pia da cozinha vai por um caminho só dele, um ramal separado que leva direto para uma caixa de gordura. Isso é para evitar que a gordura endureça e entupa a rede toda, claro. Bom, então a gente já viu o sifão, que é a defesa, e os canos, que são as vias. Mas para tudo isso funcionar redondinho, o sistema precisa de uma coisa fundamental que muita gente nem imagina: ele precisa respirar. Aí fica a pergunta, né? O que será que acontece se esse sistema de esgoto não tiver por onde respirar? Se for todo fechado sem nenhuma entrada de ar? Adianto que a coisa não fica nada boa. A resposta para isso é o sistema de ventilação. A melhor comparação é aquela da caixinha de suco. Tenta beber só com o furo do canudinho. O suco não sai direito, fica engasgando. Precisa daquele outro furinho para o ar entrar. Com o esgoto é a mesma coisa. Sem ar entrando, a água descendo criaria um vácuo. E esse vácuo ia fazer o quê? Sugar a água do sifão. E aí, ó, adeus proteção contra o mau cheiro. É por isso mesmo que a gente sempre vê aqueles canos saindo lá em cima do telhado das casas e dos prédios. Aquilo ali é o respiro do sistema, a ponta da ventilação. E de novo, a norma NBR 8160 define a altura certa para isso. Tem que passar pelo menos 30 centímetros do telhado ou até 2 metros se for uma área onde as pessoas circulam. Tudo para garantir que os gases saiam lá para cima, bem longe de todo mundo. Beleza, agora vamos pro grande finale dessa jornada. A gente vai ver o que acontece quando o esgoto já desceu tudo, saiu da parte vertical do prédio e tá se preparando para ir embora de vez. O caminho é bem direto. O esgoto desce pelo tubo de queda, aí ele entra nos canos horizontais, já no térreo. Dali ele passa por uns pontos de verificação, umas estações, antes de finalmente sair do terreno. Esses pontos no térreo são cruciais. Tem a caixa de inspeção, que é como uma janela para o sistema, para poder limpar e desentupir. Tem a caixa de gordura, que a gente já falou, para segurar o óleo da cozinha. E por último tem o coletor predial, que é o cano final que liga o sistema do prédio com a rede de esgoto lá da rua. E sabe o que é talvez o mais incrível disso tudo? É que esse sistema todo, na maioria das vezes, funciona sem motor, sem bomba, sem gastar energia. É tudo na base de uma força que a gente tem de graça: a gravidade. A inclinação certinha dos canos é que faz a mágica acontecer.
Então, da próxima vez que alguém for usar a pia ou o banheiro, vale a pena lembrar que tem toda essa rede complexa, escondida, trabalhando nos bastidores. E o funcionamento dela não é sorte. Depende totalmente de uma instalação correta que siga à risca as normas, como a NBR 8160. E aí fica a reflexão, né? Será que essa proteção invisível, tão fundamental para nossa saúde, está sendo mesmo bem feita em todo lugar?